Saúde em Dia, com o Dr. Nassip Jacob. Doutor Nassip, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica de Fora. Doutor Nassip hoje vai falar sobre uma coisa que a gente ouve muito, né? Foi motivo até de brincadeira agora há pouco aqui com o doutor Bruno Cruz. O efeito sanfona no emagrecimento. Vamos lá. Primeiramente, vamos esclarecer para quem ainda não sabe, né, doutor Nassip, o que é esse efeito sanfona? Marcelo, o efeito sanfona é aquele efeito quando a pessoa perde peso muito rápido e ganha peso muito rápido, por vezes ganhando até mais peso que ela tinha inicialmente. Dizem que isso é comum, né? Você perde quando você ganha de novo, vem dobrado, né? Isso acontece quando a pessoa passa por um processo de perda de peso de forma equivocada, de forma forçada, de forma inadequada. Isso não é saudável. A gente vai explicar aqui o motivo disso. Pois é. E por que isso acontece? Bom, o efeito sanfona, sendo muito comum, né, principalmente nas pessoas que fazem um processo de perda de peso sem uma boa orientação. Tá? Agora, por que ele acontece? Primeiro, porque muitas vezes as pessoas buscam dietas extremamente restritivas. E isso gera alterações no nosso organismo que não são saudáveis. Até mesmo a compulsão alimentar, ou seja, o desejo de comer em excesso, vem de uma restrição também em excesso. Então existe uma máxima que a gente diz que toda restrição leva a uma compulsão. Então isso não é legal de acontecer. Interessante. Muitas vezes também a pessoa faz o exercício físico como uma forma de autopunição. O que é isso? Hoje é segunda-feira, friozinho desse. Por vezes no final de semana a pessoa ficou em casa, comeu um pouco demais, exagerou na alimentação. E chega na segunda-feira e fala, hoje eu não vou comer nada e vou fazer exercício em dobro para compensar o final de semana. Isso não é nada interessante, porque isso vai gerar uma sobrecarga do nosso organismo e também um estresse metabólico. Sim. E por vezes o nosso corpo ele vai lutar contra esse processo de emagrecimento forçado. Como assim? Quando você restringe demais a sua alimentação e exagera no exercício físico, o seu corpo começa a lutar contra porque ele quer preservar a gordura corporal. A nossa gordura corporal é como se fosse uma poupança para o nosso organismo, uma reserva. Seria uma defesa do organismo? Uma defesa, ele quer poupar aquela reserva para um momento de inanição, um momento de falta de alimento. Coisa inerente ao ser humano, né? Mas coisa que hoje em dia não acontece, porque a nossa oferta é muito grande. Né? Então ele quer poupar aquela gordura, aquela reserva acumulada e pode, porventura, também diminuir o metabolismo, diminuir o seu gasto energético, devido a essa restrição forçada que a pessoa está fazendo. Então tudo isso vai de encontro ao processo de emagrecimento e pode facilitar o efeito sanfona. Agora eu te pergunto, quais são os riscos desse processo, doutor? Os riscos de quando fica acontecendo esse efeito sanfona, né? Porque a pessoa não passa por isso uma vez só na vida. Por vezes ela emagrece e aí ela atinge um peso que ela almejava, né? Emagreceu de forma forçada, vamos dizer, segurou, fechou a boca e começou a fazer uma caminhada, um exercício a mais para aumentar o seu gasto, ela perdeu alguns quilos, tá? E aí, quando ela atinge o peso que ela almejava, ela fala, agora eu posso relaxar. Agora eu posso parar de me forçar esse processo. Posso voltar à vida normal. Posso voltar à vida, entre aspas, normal, né? E com isso ela acaba voltando a fazer o que ela fazia errado anteriormente e volta a ganhar peso. Só que devido a essas alterações metabólicas que aconteceram, o corpo dela vai ganhar o peso mais fácil. Então alterações de hormônios como a leptina e a insulina favorecem esse reganho de peso. Essa flutuação não é interessante para o nosso corpo, tá? Entendo. Além do que, esse efeito sanfona pode aumentar o perfil inflamatório daquela pessoa, aumentando o seu risco cardiovascular, aumentando o risco de diabetes e também aumentando o risco de mortalidade. Além disso, Marcelo, há também efeitos não só fisiológicos, mas como também mentais. Psicológicos. Porque a pessoa que passa por efeito sanfona, por essa flutuação de peso, algumas vezes ao longo da vida, além de ter mais dificuldade em emagrecer, quanto mais efeito sanfona a pessoa tem, mais difícil é dela emagrecer. Ela vai ter mentalmente uma frustração. Evidente. Uma baixa autoestima. Eu não consigo. Emagrecer não é para mim. Exato. Eu chego no peso, mas eu ganho de novo. Então a frustração que isso gera na pessoa ao longo da vida é um impasse muito grande. E por vezes, quando ela chega no médico, quando ela vai buscar uma ajuda profissional, ela já está desacreditada de que ela consegue emagrecer de forma saudável. Essa frustração pode gerar a sobrecarga de peso e aquela
aquela gordura excessiva no organismo, a pessoa, como você bem relatou, a pessoa, eu não consigo emagrecer mesmo, não tem jeito, já fiz de tudo, agora eu vou largar para lá. E acaba ganhando obesidade mórbida. Justamente. Isso pode acontecer? Acontece também porque, Marcelo, é o seguinte, quando a pessoa está no processo de emagrecimento forçado, por vezes ela vai perder gordura, mas também perde massa magra, massa muscular. Tá? E no reganho de peso, com o sedentarismo, com a má alimentação, ela vai ganhar majoritariamente gordura corporal. E essa gordura, obviamente, em excesso faz mal para o organismo. Então ela não ganha só uma gordura protetora, ganha também uma gordura maléfica, que aumenta o risco dela de desenvolver algumas doenças, além da obesidade, que já é uma doença grave, uma doença que vai gerar comprometimento, uma pandemia, que vai gerar comprometimento de outros quesitos na sua saúde. Pergunta mais importante agora, doutor. Como evitar isso? Bom, esse é um grande segredo que a gente pode revelar, né? Então vamos lá. Primeiramente, a gente não deve acreditar em dietas milagrosas, processos fáceis de emagrecimento, repentinos. Isso não é saudável para ninguém. E nem dieta que o seu vizinho ou sua vizinha fez, né? Muito bem, aquela dieta que a gente brinca, dieta de salão. Vai conversando, minha amiga fez isso, faz assim, faz assado, toma isso, toma aquilo. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então isso deve ser analisado de forma individual, tá? Então, como evitar o efeito sanfona? Primeiro, procure ajuda profissional e uma ajuda multidisciplinar sempre que possível. O que seria isso? A ajuda do nutricionista, de um profissional de educação física, de um médico e também de psicólogo. A terapia, Marcelo, foi realmente a maior virada de chave que eu tive no meu consultório no último ano, quando eu consegui aderir para os meus pacientes a terapia. Com psicóloga, com terapeuta, da forma que melhor convia ou encaixar no perfil daquele paciente. Entendo. Porque realmente o processo de emagrecimento, ele também é muito aqui, é na cabeça. Na cabeça, tá? A pessoa tem que mudar a sua postura, tem que mudar a sua forma de relação com a comida. E ter do lado um profissional da psicologia, um terapeuta, é fundamental para que esse processo seja o mais prazeroso, o mais consciente, o mais evolutivo possível. Portanto, para evitar o efeito sanfona, é fundamental que seja feito o processo de emagrecimento de uma forma consistente, de uma forma que a pessoa possa levar adiante, porque emagrecer, por mais difícil que seja, ainda não é a parte mais difícil. O mais difícil é manter-se magro. Manter-se magro, Então, esse processo tem que ser saudável, tem que ser a médio e longo prazo. Ninguém ganha gordura em excesso da noite para o dia, assim como também não vai perder tudo isso em uma semana, em um mês. Então, nós devemos pensar na obesidade como uma doença crônica. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha saído do estado de obesidade, ela deve manter o seu cuidado para que não volte a chegar naquele IMC, que é o índice de massa corporal acima de 30, em excesso, em obesidade, e que isso não comprometa a sua saúde. Portanto, equipe multidisciplinar é o grande segredo para você evitar o efeito sanfona. São as orientações do médico Nassip Jacob, que está conosco mais uma vez falando no Saúde em Dia. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas orientações. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a Rádio Transamérica e todos os ouvintes. Vamos nos cuidar de forma consciente para que possamos ver muito mais anos de vida com mais saúde e qualidade. Isso aí. Forte abraço para você. Outro. Saúde em Dia, com o Dr. Nassip Jacob.